Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E hoje vamos estudar sobre o trabalho. O que é o trabalho à luz da Bíblia e como ele pode nos ajudar no nosso momento de adorar e honrar a Deus. Muitos se esquecem da importância do trabalho na vida do homem e é sobre isso que vamos falar, tendo a Bíblia como a nossa fonte de pesquisa. Eu aqui, antes de ir para o vídeo, quero aproveitar e mandar um abraço para alguns internautas. O Samuel Jacobs respondeu a pergunta de ontem, que eu fiz aqui no canal. Você está numa rua que tem bagunça, tem carnaval passando? Ele falou, não, eu moro na zona rural, saí de São Paulo em 2006 e aqui é super tranquilo. Deus seja louvado por isso. Mandar um abraço aqui também para a Idailde. Ela disse que na rua dela é super tranquila, ela está em casa desfrutando esses dias de folga. Um abraço para você, Idaildes, para o Marcelo, para a Patrícia Américo, a Yara Santana e também para o Rodrigo Fraga. Forte abraço a todos vocês, Deus os abençoe. E se você quer que eu ore por você, deixe aqui na descrição do vídeo o seu pedido de oração, que eu vou orar por você. Para você que está chegando aqui agora, aproveita, se inscreve no canal, habilita as notificações, deixa o curtir, comenta e compartilhe em suas redes sociais. E para você que assiste aqui todos os dias, você também pode deixar o seu curtir. Quanto mais curtidas tem o vídeo, mais o YouTube indica para outras pessoas que não conhecem aqui o canal Vocacionados. É de graça, não custa nada, mas faz uma diferença aqui para o canal. Agora eu rodo a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia, e Jesus respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5, versículo 17. Essa é, sem dúvida, a melhor resposta dada por Jesus aos fariseus que não entendiam a importância de seguirmos trabalhando em prol dos necessitados no dia de sábado. No contexto de sua resposta está a vida de um homem que por 38 anos sofria de algum tipo de deficiência que o impedia de caminhar apoiado em suas próprias pernas. Os fariseus não conseguiam enxergar o grande milagre realizado por Jesus na vida daquele homem, pois em sua arrogância e prepotência só enxergavam que ele estava carregando o seu leito no Shabá, o que, pela lei judaica, era proibido. Em suas mentes equivocadas não havia espaço para milagres e bênçãos no dia do sábado. Mas o que mais me chama a atenção não é a incoerência dos líderes religiosos, mas a resposta de Jesus que ultrapassou a situação pontual daquele sábado ali em Jerusalém até chegar aos dias atuais. A mensagem viva afirma, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Em sua resposta, Jesus apresenta o quadro da Trindade Celestial em constante movimento trabalhando por nós. E o Espírito Santo de Deus também está ali com seu contínuo trabalho para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso está lá em João 16, 7 e 8. Ter o conhecimento dessa verdade nos leva à seguinte questão. Se Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo trabalham continuamente, por que parte dos seus filhos abominam esta palavra, trabalho? E saiba que há uma corrente de teólogos que creem que o trabalho foi dado ao homem como maldição depois do pecado de Adão e Eva, e até usam a Bíblia em busca de dar sustentação à sua teologia. E o texto que eles se apegam é o de Gênesis 3,17, onde Deus afirma que a partir do pecado haveria muito trabalho para tirar da terra o sustento. Só que o que eles não levam em conta é que Deus já havia dado o trabalho ao homem quando ele disse, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Isso está lá em Gênesis 2,15. Portanto, o trabalho sempre fez parte do plano divino ao criar o mundo e o homem. O que o pecado fez foi tornar o trabalho antes prazeroso no jardim do Éden em algo muitas vezes cruel e desumano. Mas mesmo nestes casos, o problema não é de fato o trabalho, mas sim como o homem exerce o seu poder e influência para tornar insalubre as condições de trabalho. Recentemente foi notícia no mundo que os trabalhadores da fábrica da Apple na China se revoltaram contra a política local ineficiente contra a Covid-19 que os impedia de voltar para suas casas, obrigando assim a milhares de pessoas ficarem confinadas ali na fábrica.
Mas também em uma pesquisa rápida na internet vamos encontrar diversos sites denunciando grandes multinacionais por utilizarem mão de obra escravo em algum momento da confecção ou produção dos seus serviços. Empresas do porte da própria Apple, Coca-Cola, Nike e até a Victoria's Secret já foram acusadas formalmente por crime de trabalho escravo. Mas não é preciso ir longe e nem mesmo sair do país para lembrarmos que, nas décadas de 1990 a 2000, explodiu denúncias de trabalho escravos nas usinas de cana-de-açúcar aqui no Brasil, e que muitas destas denúncias foram provadas, forçando assim a imediata paralisação das atividades das usinas flagradas cometendo este crime. Mas ainda hoje não é incomum surgirem denúncias de trabalho escravo, a qual são submetidos refugiados e imigrantes que escolheram o Brasil para um recomeço longe das atrocidades e perseguições que eles sofriam em seus países de origem. Mas todos estes maus exemplos têm o componente humano agindo por ganância. Mas todos estes maus exemplos têm o componente humano agindo por ganância. Eles agem desvirtuando o que foi originalmente criado por Deus para o homem antes mesmo do pecado. Em seu livro Como Integrar Fé e Trabalho, o pastor Timothy Keller afirma, aspas, Deus trabalhou por puro prazer e alegria, e o trabalho não poderia ter tido um início mais glorioso. Sua citação traz ainda mais luz sobre os dias da criação, onde a Trindade seguiu trabalhando incansavelmente na formatação daquilo que hoje chamamos de planeta Terra. Note que no relato da criação, depois de um dia de trabalho, o relato bíblico afirma que Deus via que tudo era bom. A exceção se deu a ele criar o homem quando ele afirmou então que era muito bom. Gênesis 1, 31. É esse o sentimento que devemos ter por nosso trabalho, o meio pelo qual Deus nos ajuda a mantermos o nosso lar. É nosso dever trabalhar para glorificar a Deus, sendo honestos, pontuais e gratos pela oportunidade de termos um lugar onde empregamos a nossa força de trabalho. E esse não é um pensamento meu, vem da palavra de Deus. Veja o que diz estes 2 versículos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Provérbios 16, verso 3. E a outra citação bíblica diz, porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam do seu próprio pão. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos de 10 a 12. Parece que o problema a que Paulo se refere nestes versículos de sua carta aos crentes em Tessalônica é recorrente também em nossos dias. Homens e mulheres que cresceram sem nunca ter a preocupação de arrumar a roupa da cama em seus quartos se sentem no direito de sair às ruas por melhorias de condições de trabalho. São os defensores do trabalho que nunca tiveram. E aqui eu não estou advogando que não é legítimo lutar por melhores condições de trabalho. O que aponto aqui é a demagogia de um discurso em prol do trabalho por quem nunca conheceu um de perto. São os teoristas da hipocrisia que se manifestam nas ruas registrando as suas ações com o celular de última geração comprado pelos pais. Aqueles que agem assim esquecem que Deus nos colocou no mundo depois de providenciar todos os meios possíveis para mantermos nossa família com o suor do nosso rosto. Gênesis 3,19. E não conhecem a orientação de Deus que afirma que o trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. Provérbios 14, 23. Agora pense um pouco e relembre quais foram os ganhos reais que os grandes movimentos sindicais trouxeram para a classe trabalhadora. Depois, faça uma pesquisa rápida sobre a vida dos líderes sindicais e veja se há compatibilidade do seu padrão de vida com o piso salarial da sua categoria, a qual ele representa. De antemão, eu posso afirmar que não há. Eles levam a vida acima dos seus ganhos. São estes homens e mulheres com fortes ligações com sindicatos ou movimentos sociais que acabam por influenciar uma geração inteira para dar de ombros ao trabalho e militar nos movimentos que defendem algo do qual a maioria nunca viveu de perto, que é a experiência do trabalho.
A escritora americana Ellen White fez um alerta sobre estes movimentos já no ano de 1903. Ela afirmou, aspas, os sindicatos e confederações do mundo são uma armadilha, conservai-vos fora e longe deles. Irmãos, nada tenhais a ver com eles. Ellen White em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 142. E a mesma escritora também afirmou, aspas, os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Ellen White em Eventos Finais, página 116. Trabalhar é uma bênção que foi muito bem planejada por Deus para o homem. E Salomão resumiu esta bênção assim, diz ele, assim percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Eclesiastes 3, versículo 22. Mas se mesmo depois de todos estes versículos eu ainda não consegui te convencer da importância do trabalho para o cumprimento da vontade de Deus em sua vida, eu te aconselho a ler Provérbios 6, dos versículos 6 a 11. E quem sabe a observância de uma pequena formiga não lhe abra a mente. Pense nisso, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.